Fala para mim o seu nome, aonde que você mora e com o que que você trabalha. Então, no caso, eu sou aromaterapeuta, né? E agora sou interoterapeuta. Eu moro no Rio de Janeiro e o meu nome é Clice Santos Tavares. Perfeito. Clice, me conta um pouquinho quais eram as suas maiores dificuldades como aromaterapeuta. O que que te impedia de apresentar resultados extraordinários lá para os teus clientes e ganhar bem com a prática da aromaterapia? Então, na época, é assim, no caso, né? A aromaterapia ela é maravilhosa, mas é o que a gente fala, quando o nosso terreno, né, biológico, e ele ainda tá bom, a gente ainda tem como ajudar, né, a manter ele assim, boa perfeição. Mas quando ela já está adoecida, então quer dizer, fica como os remédios, a gente passa, alivia, volta. Entendeu? Então, quer dizer, depois que eu fazia, eu também sou artesã, fazia sabonete, fazia os blends, cremes. Então, a gente fornecia isso para os nossos clientes. Só que, tipo assim, tipo as alergias, e quando eles retornavam, eu melhorei, mas voltou. Então, quer dizer, a gente via aquilo como os medicamentos, né? Que a pessoa não está tratada, ela só está tipo um paliativo. Você faz e a doença volta. Uhum. Entendeu? E eu falei assim, não, tá me faltando algo, eu preciso buscar mais, né? E assim, a saber tratar as pessoas do início, ainda antes dela adoecerem. E foi Uhum. quando, né, nos foi apresentada a interoterapeuta, que eu aprendi, que eu a conheci a Stephanie lá, e eu falei assim, bom, é justo isso que eu precisava, entendeu? Uhum. E foi aonde eu entrei e estou conseguindo tratar os meus clientes em Uhum. apenas 4 semanas, de dentro para fora, né? Que no caso é da raiz para fora. Com certeza. E conta para mim, Clícia, uma história de uma cliente dessa que você falou ali agora, que você tentava ajudar e amenizava e o problema voltava. Tem alguma história que te marcou, assim, que você possa compartilhar com a gente? Então, Stephanie, no caso, é o caso mesmo do meu marido, porque ele sempre teve bronquite desde pequenininho. Então, quando ele era menor, ele entrava até em balão de oxigênio, devido à respiração, tal, aquela coisa. E sempre usou muito bombinha, bombinha. E depois da aromaterapia, aí eu comecei ajudando ele nos olhos, né, no difusor, tal, aquela coisa. Foi aliviando, mas ficou só naquilo também, entendeu? E depois que eu conheci a interoterapia, ele foi um dos meus primeiros clientes. E eu consegui tratar ele, desintoxiquei, desinflamei, entendeu? E hoje, assim, ele tira lá, né, a glicose dele, tá super baixa, e hoje nós estamos até fazendo o tratamento, né, o pós-dame, para quê? Para que está sumindo, e hoje ele já está livre de alguns medicamentos que fazia parte da diabetes dele, entendeu? Uhum. E ele está super feliz, e hoje uma coisa que ele era muito alérgico era a canela, e com o tempo ele conseguiu usar e ela está ajudando, sabe, também a ajudar, depois que ele foi desintoxicado, desinflamado, hoje ele já consegue até inalar a canela e passar nos pontos. E olha, hoje a gente está vendo, sabe, uma reversão da diabetes dele. Isso é lindo. Ai, que delícia. Se fosse só por isso, já tinha valido a pena, né? Ou então, e assim, tem outras também, que outros casos, né? Tinha também assim, uma cliente que ela era muito constipada e ela falava, para mim não tem jeito, nem laxante de farmácia. Eu falei, senhor, mas assim, eu falei, vamos fazer devagarzinho, tal. E foi assim, foi muito difícil para ela, dela abrir mão dos alimentos, que ela falava, eu não consigo deixar de comer pão, eu não consigo. Falei, mas você lutar pela tua saúde, entendeu? E assim, eu fui trabalhando com ela, trabalhando, e em 4 semanas ela falou, Clice, se eu te falar, é uma coisa linda, assim, eu tô um reloginho. Meu horário é pela manhã e eu evito até sair de casa para não perder esse horário. Você vê, né? A importância que é da gente poder deixar o nosso corpo trabalhar, né? Fazer a fisiologia dele natural e ter que ser dependente de medicamento. E hoje você poder estar livre disso com a interoterapia. Maravilhoso. E como é que você me conheceu, Clícia? Conta um pouquinho para mim. Então, eu andando lá pela internet um dia, era um domingo à tarde, eu estava caminhando, aí eu vi assim, a pessoa falando, ela trata, aí você falando, né, com aquela voz suave, trata seu cliente da raiz. Eu falei assim, como assim?
Aí depois eu falei, vou buscar isso. Aí eu falei, pô, mas aí tem que ter outro grau de nível mais alto, tal, de faculdade. Não que eu não tenha, até eu fui assistente social. Mas eu falei assim, eu falei, vou buscar isso aí. É como eu comecei a buscar, e quando você falou que não precisa ter, né, formação, que a gente, o terapeuta, tal, que vocês iam nos ajudar, né? E eu busquei isso e eu falei assim, gente, que coisa linda. E eu consegui, fiz, né, o treinamento e recebi ali meu certificado, fiquei toda feliz, só no treinamento já estava muito feliz. E assim, eu continuei, me empenhei e hoje eu estou aqui. Estou ajudando pessoas a tratar mesmo de dentro para fora. E como é que foram as aulas do desafio para você? Quais foram as aulas, assim? Qual que foi o conteúdo que mais te impactou? Do desafio, olha, eu tô. Todas elas é muito boa, né? Mas assim, assim, o pessoal tem me buscado pelo lipedema, né? Que é uma doença crônica, que não tem cura. Mas assim, quando você. Aí eu falo para a pessoa, gente, quando desinflama o corpo, tudo bem que não tem cura, mas nós vamos fazer o que a gente puder, entendeu? E vai te aliviar, e tem a experiência aí, né? Das alunas que passaram por aluna e hoje conta seu testemunho. E nós estamos aqui caminhando. E essa aula, assim, foi muito boa para mim, porque eu posso passar isso para minhas clientes, E entendeu? o que que te impedia de entrar na formação? Tinha algo assim que era algum medo, alguma dificuldade, alguma coisa que você falava, será que é agora? Tinha alguma coisa que passava na tua cabeça? Sim, porque eu falava assim, eu achava antes disso, porque eu sabia, já eu tinha ouvido falar que todas as doenças, quase todas as doenças, iniciam no intestino. Então, aí eu falava assim, mas não é só o médico que trata o intestino? Eu calculava que era só o médico. Falei, eu, uma aromaterapeuta, vou tratar intestino? Como assim? Será que o pessoal vai dar credibilidade? Mas aí depois que você foi ensinando, você foi falando, e foi nos ensinando como trabalhar e que, de fato, aquilo ali, as ferramentas que se usa dentro do protocolo DAMI, e aquelas ferramentas, gente, é tudo. E ali se junta, é uma junção que, de fato, consegue fazer esse trabalho completo, que é desinflamar, entendeu? E assim, eu vou contar um pouquinho de mim, não sei se eu posso, né? E tipo assim, eu tive uma perda de um filho, entendeu? Aos 24 anos, e ele teve uma dengue. Uma semana ele estava bem, e aquela dengue, e ele se medicou e ele tomou muito Tilenol, entendeu? E isso deu uma alteração no fígado dele, onde deu muita hemorragia, e veio a ser uma dengue hemorrágica, e ali eu perdi ele, entendeu? E eu ficava assim, gente, será que se ele tivesse desinflamado, desintoxicado, sei lá, não teria mais chance, sabe? Então isso me fez fazer o quê? Gente, eu quero aprender mais, eu quero trabalhar para quando tiver um caso assim, eu poder falar, não, esse aqui, esse medicamento não, e vamos tentar o mais natural. E assim, o corpo mais limpo, eu acho que a gente fica menos propenso a ter uma gravidade tipo da doença, Uhum, acredito eu, né? com certeza, com certeza. Entendeu? Eu acho que os melhores terapeutas, por mais que a gente não goste, né, se formam no momento de dor, né? Às vezes a gente passa por uma situação tão Oh, desafiadora quanto que você passou, e isso desperta na gente sim, a vontade de poder levar a solução para outras pessoas, para elas não passarem a mesma sim, coisa, né? Então, é parabéns verdade. por você ter Obrigada. transformado a tua dor numa plataforma para você transformar outras vidas. Parabéns. Amém. Obrigado. E assim, ó, me conta como é que era assim para você financeiramente entrar na formação. Tava sobrando assim? Você falou: "Não, isso aqui não faz falta, vou entrar e tá tudo certo". Não, não foi tão fácil, não, né? Aí eu conversei com meu marido, eu falei, poxa, vamos. E assim, a gente, pô, eu estou disposta a ajudar pessoas, a ajudar o próximo. Então eu preciso, entendeu? Eu vinha fazendo outros cursinhos, mas eu falei, eu acho que isso aí vai ser bem necessário para mim. Então ele falou assim, então vai que eu pago para você. Aí quando ele falou aquilo, e ele foi um dos beneficiados. E assim, foi tranquilo, bem tranquilo, assim, né? Não que estava sobrando, mas foi tranquilo, deu para a gente fazer. Eu já fiz mais de 1 ano e meio de curso, né? Estou fazendo ainda, não acabou, mas assim, mas está valendo a pena, está valendo a pena. Valeu o investimento do marido e aí valeu a vencer a insegurança aí e colocar o Tudo, pé no acelerador. com certeza, está valendo tudo, valeu, e é isso aí. E por que você decidiu confiar em mim? O que que te fez falar: "Poxa, esse é o meu caminho"? Assim, quando eu te vi, você com uma sinceridade, eu falei, gente.
do jeito que ela fala, eu fiquei, né, te pesquisando, fui nas suas redes sociais, e eu vi os testemunhos, lá tinha testemunho. Aí eu falei, gente, impossível a gente não confiar numa pessoa que está tratando, que tem pessoas que estão testemunhando, entendeu? Dos benefícios, e o que ela tem para passar, ela está toda amparada pelo Instituto, né? O Instituto Brasileiro de Interoterapia. E ali eu fui caminhando ali com você, entendeu? E vendo ali, te acompanhando, e isso me fez pegar essa segurança, entendeu? Uhum. E foi isso. E assim, hoje, se você pudesse elencar, assim, qual que foi o principal motivo que fez você falar assim, não, eu preciso entrar na formação por causa disso? Qual que foi esse motivo? Então, hoje foi, eu vou te falar a verdade, foi mais a minha família mesmo. Por quê? Você olha para um, tá doente, você olha para o outro, tá doente. Eu falei, gente, se como você fala, a gente tem a solução na mão, entendeu? Pô, basta eles quererem, mas eu vou te falar com toda sinceridade. Às vezes a pessoa está doente, mas ela não quer. E você já deixou isso bem claro para gente. Se a pessoa não quer, ela não quer. Não adianta você forçar porque ela não quer. Então, eu pergunto para as pessoas: você quer ser tratada? Aí ela fala, mas eu vou ter que parar de comer? Eu falei, não, entendeu? Isso aí vai ser exceção na sua vida. Você não vai parar de comer seu doce, você não vai parar de comer a sua alimentação, suas festas, mas no tratamento você faz, depois você vai ver que é tão bom que você não vai ter nem mais vontade de voltar lá para trás. Vai ser tipo como a gente aprende mesmo, ser o novo normal. E assim, as pessoas que eu estou fazendo, ela fala, Clícia, eu não tenho mais vontade, sabe? Eu mudei a minha alimentação e hoje eu não quero voltar para aquilo que me fez tão mal, que me causou tão mal e e vai me continuar se eu continuar. Então, o que que acontece? Ela abre mão e busca outras coisas, porque a gente não deixa de ser feliz, porque tem outras coisas para a gente continuar comendo e sendo feliz, Com cer felizes. com certeza. Mais ainda, né, a gente encontra um outro nível de felicidade, isso que é maravilhoso, né. E com saúde, né? Você pode comer. E assim, até eu mesmo, hoje eu aprendi a fazer pizza com meu marido, eu faço hamburguinho. Então, quer dizer, você não deixa de comer nada, Uhum. entendeu? Ah, não vou comer. Vai comer, você aprende a fazer e vai comer, Com certeza. entendeu? Cleice, e assim, ó, do conteúdo lá das aulas da formação, né, você falou ali, né? Ah, poxa, mas eu não sou médica, como é que vai ser e tal? Como é que eu achei que só médico podia fazer isso? Quando você entrou na formação, assim, como é que foi assistir às aulas, o conteúdo, a didática? Foi fácil, foi difícil? Conta como é que foi a tua experiência com as aulas em si. Assim, no início eu achei que foi bem clara, estava tudo bem, sabe, bem explicada, bem clara. Aí eu fiquei assim, poxa, eu pensava que era, sabe, uma linguagem diferente. E eu falei, gente, como é que eu vou falar com meus clientes? Ah, eu vou tratar o intestino, gente, sabe? Mas assim, foi uma linguagem bem clara, o ensino foi bem bacana mesmo, a ponto da gente conhecer, você estuda ali, você aprende o que você vai falar para o seu cliente, e você fala que você tem a solução, você tem as ferramentas, você está amparado, e você tem todo o suporte, né? Que a gente tem o suporte, e meu cliente, mas eu não posso comer. Você entra lá no suporte e você dá uma palavra para nós, e a gente tem as amigas lá, todo mundo, mas o meu. Então, quer dizer, lá é mudado. Mas seu protocolo ele é fixo, protocolo fixo, sabe? A gente sempre fala, às vezes alguém fala, o protocolo fixo, às vezes não funciona para todo mundo. Falei, não, mas tem o suporte para quê? Se isso aqui não funcionou para você, nós temos como trocar. Então, é isso que acontece. E assim, então, uma linguagem super fácil, não é difícil. Então, foi excelente para mim. Maravilhoso. E quantos clientes que você já atendeu com a interoterapia, Cleice? Então, eu fiz esses 5, né? E mais ou menos até hoje uns 10, que eu demorei a começar a pegar cliente, porque eu queria confiança em mim mesmo, no que eu ia falar. Uhum. Assim, eu sei que no início a gente acaba errando muito, né? Uhum, Aí natural. eu fiz as avaliações, aí a gente fala, 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 fala. Aí o cliente ouve, tá, vou voltar, mas às vezes, né, acontece de não voltar. Alguns voltam, alguns querem que a gente, mas você pode abaixar? Eu falei, meu valor é esse aqui. Entendeu? Porque o que a gente vai te entregar, se você fosse pedir isso aí pela medicina, né, de hoje, isso aí seria muito, muito hoje. Mas o que que acontece? E nós vamos começar do zero aqui, vamos começar tratando de você,
e você e vai valer a pena. E assim, como é que foi a estratégia que você usou para conseguir esses clientes? O que você aprendeu aqui dentro do instituto foi suficiente ou você precisou buscar uma estratégia fora para você conseguir fechar esses clientes? Não, eu busquei dentro do curso mesmo, né? Às vezes assim, eu mandava, muitos não respondiam, aí às vezes eu falava assim, não, não tá, às vezes isso não está funcionando. De 10 você mandava, dois, ah, tá, obrigado, mas eu tô tudo bem. Sempre dizia que tá tudo bem, mas você sabia que a pessoa não estava bem. Mas eu falei, pô, será que eu não estou sabendo explicar? O que está acontecendo? Mas assim, mas hoje eu acho que funciona no mano a mano, né? Como é que diz a palavra Uhum, aí? É você sentar perto de uma pessoa e a pessoa, quando ela falar a queixa dela, e você já vem, poxa, mas eu posso te ajudar, entendeu? Então uhum. hoje eu tô mais nessa de conversar com a pessoa, pessoalmente mesmo, do que ficar mandando e a pessoa não te responder, certo? Uhum, E uhum. assim, tá dando mais certo assim. E isso aí, no Rota também de Sucesso, que eu tô lá, isso aí bateu em cima, isso aí é verdade mesmo. É o mano Perfeito. a mano com as pessoas, na conversa. E como é que tá o resultado? Seus clientes estão felizes, estão satisfeitos com o resultado do tratamento na vida deles? Sim, assim, todos que falaram para mim estão muito felizes. Falaram, gente, eu já passei, né? Teve a última que eu fiz agora, e ela falou assim: gente, eu passei por um monte de médico, o meu caso era só antibiótico, antibiótico, e eu falava, e cada vez te acabando, porque o antibiótico, né? Matando todas as bactérias boas e destruindo a pessoa por dentro e tal. E ela falou assim, gente, e eu fiz com você, foi um mês, e meus resultados foram maravilhosos. Hoje. Eu posso até comer coisas que eu não podia, tipo algo com leite, né, lactose, e o glúten, nem pensar. E hoje ela falou assim, mesmo que tenha alguma pontinha ali, eu já nem passo mal, mais mal, né? Entendeu? Maravilhoso. E assim, você falou ali em alguns momentos para mim sobre a questão da segurança, né? Como é que você se sente hoje? Hoje você está segura, você sabe que você tem essa segurança de ajudar o teu cliente, independente do problema que ele traga para você? Então, assim, que esteja tudo dentro ali do que a gente pode tratar ele, sim, sim, porque é o que eu te falo, a gente tem o suporte. Eu sempre falo para a pessoa, gente, a gente não está abandonada, nós temos o nosso suporte, as professoras lá, tá tudo lá, e tudo que a gente pergunta, eles nos ajudam a responder. Então, quer dizer, tudo que está dentro das nossas mãos que a gente puder fazer, a gente consegue fazer, a gente faz. E se o cliente nos ajudar e a gente ajudar ele, eu acho que é uma dupla perfeita. Dá para a gente caminhar bonitinho e muitas das vezes fazer a reversão até da própria doença, que às vezes é um corpo inflamado e a pessoa não melhora em nada, Com certeza, com certeza. né? Clice, e assim, ó, a gente está aqui hoje gravando esse vídeo para comemorar, né, o teu Entero Gold, né, comemorar o teu reconhecimento. Então, para quem não sabe, o Entero Gold é o enteroterapeuta que já transformou 5 ou mais vidas e faturou os primeiros R$ 5.000 em 30 dias. E é um prêmio, né, que o Instituto dá por reconhecer o trabalho duro que vocês fazem, por estar ali transformando vidas. Então, primeiramente, eu quero te dar os parabéns aí pelo seu Obrigada. Inteiro Gold, com certeza é um marco aí na sua carreira e é o primeiro prêmio de muitos que você vai receber, tenho certeza absoluta. Bem, Aí. amém. E eu queria saber um pouquinho agora, entrando nessa área do Inteiro Gold, desde que você entrou aí na formação, quanto que você já faturou com a enteroterapia? Então, mais ou menos eu já atendi aí, eu vou te falar assim, é porque assim, eu comecei tarde, né? Eu comecei de 6 meses para lá. Primeiro eu fui estudar, para pegar Uhum, confiança, para saber de fato, para não errar. E mesmo assim, a gente com as nossas falas, né, na hora do nervosismo, a gente acaba errando, mas eu falei, não, eu preciso acertar. Aí eu levei aí bem uns 8 meses para começar o meu cliente. Quando foi uhum, eu comecei em março do ano passado, eu comecei a atender mesmo, era lá para outubro, novembro. E de uhum, lá para cá já fiz uns 10 a 12 clientes. uhum. O valor base que você está cobrando é quanto por cada cliente? Então, é o valor estipulado pelo curso a princípio, né? Uhum, E uhum, assim, é porque hoje eu faço o atendimento online e eu uhum. faço, quando a pessoa pode vir aqui, ela vem na minha casa, mas eu ainda não tenho meu lugar reservadinho para mim. Mas assim, aí quer dizer, o valor é esse mesmo que o Instituto nos Uhum. ajuda.
E certo? o valor total do mês que você fechou o teu Entero Gold, qual foi o valor que você faturou? Assim, porque também eu incluo os olhos junto, né? Eu sempre Uhum. dou essa oportunidade de incluir meus olhos junto. Mas assim, mais ou menos até de lá até agora, eu devo ter feito uns 15 mil. No mês que você fechou o Entero Gold, só no mês do Entero Gold, quanto que foi? Eu devo, porque eu fechei com os olhos junto, né? Sem Eu junto. problema. Qual que é o valor que foi o teu faturamento ali? Deve ter feito aí mais ou menos, sei lá, uns 7 mil. 7.000. Perfeito, perfeito. E assim, né, você trouxe para mim no começo da nossa conversa um cenário da aromaterapeuta ali que tinha alguns clientes, não tinha muitos, e que você fazia, né, produtos e tudo mais, ajudava esses clientes, mas que ficava assim, no fundo, insatisfeita com o resultado que você apresentava. Sim, Hoje, né, você conseguindo aí tirar os seus 5.000 por mês, né, que é o mínimo que a gente ajuda vocês aqui dentro do Instituto. Continua ajudando esses teus clientes de aromaterapia, mas agora com resultados muito melhores, né, resultados extraordinários. sim. Como é que a Clice se sente? Como é que fica o teu coraçãozinho aí, batendo aí forte em relação a esse resultado, essa transformação daquela aromaterapeuta para essa interoterapeuta empoderada aqui? Poxa, é assim, é uma coisa muito boa, porque é assim, a interoterapia, ela entrou na minha vida para agregar, entendeu? Agregar a aromaterapia. Então, quer dizer, hoje eu continuo, faço meus produtinhos, a pessoa quer um sabonete, para pele, pode fazer o sabonete, aí já bota o blendzinho e toma chazinho, entendeu? Então, tipo assim, hoje a gente já tem como encaixar ali para ela, certo? E eu continuo sendo aromaterapeuta e continuo sendo a Intero, que trata a raiz das causas de todos os problemas. Eu acho que isso é muito mais legal, né, Clice? É entender que não é excluir, mas é agregar, né? É trazer para aquilo que Agregar. você já faz uma Sim, perspectiva de tratar de dentro para fora também, né? De tratar a sim, verdadeira raiz e apresentar um resultado ainda melhor. Porque não é que você não apresentava resultado, você apresentava, a pessoa tinha sim. melhora, mas você, como a pessoa que se propôs a cuidar de outro ser humano, sempre quer apresentar um resultado infinitamente maior, né? Então, Com certeza. hoje você sente que você conseguiu alcançar aquilo que você veio buscar dentro da interoterapia? Sim, eu consegui, sim. Isso eu confesso que eu consegui. E assim, eu sou muito feliz. E só se parar por aqui, entendeu? E assim, cada hora que a gente vai, você vê que hoje o Instituto, né, nos apresentou mais duas ferramentas, né? Que é a ferramenta da disbiose e do vazamento intestinal. Então, quer dizer, essas coisas vêm ajudando só para o nosso crescimento, para agregar isso aí dentro desse tratamento. Então, quer Uhum. dizer, não precisa buscar mais, é só daqui mesmo caminhar e continuar aprendendo e se fortalecer aqui, certo? Perfeito, maravilhoso. E assim, se você pudesse olhar para a Clice lá atrás, que estava participando do desafio antes de entrar na formação, né, que tinha aquela questão, tinha que falar com o marido, né, estava insegura, enfim, toda aquela realidade que você vivia, e você hoje, do lugar que você tá, olhar para trás e conversar com essa Clice, o que que você falaria para ela? Bom, eu falaria assim, gente, tá valendo a pena. Continua, entra e tá valendo a pena, porque é só crescimento, é Uhum. crescimento, sabe? Dentro daquilo que a gente tem nas mãos, né? É o que a gente fala, é uma transformação mesmo para a nossa nação, porque a gente está vendo que a gente sempre ouve você falar, o povo está doente, né? Cada vez que passa a dificuldade de ser atendido, e tipo assim, a falta de dinheiro, que tudo é muito dinheiro, é muito caro. Então, quando a gente tem esse entendimento que você, né, olhar lá para trás do que eu não sabia fazer e hoje eu sei fazer, eu consigo ajudar as pessoas a transformar a saúde dela, basta elas quererem, né? Se elas quiserem, nós estamos aqui. Então, quer dizer, é um desafio grande tratar a saúde. E nós somos capazes, né, de fazer isso. Com uma simplicidade, né? Porque é o que a gente fala, nós não somos médicos, mas a gente tem as ferramentas na mão para tratar de quem precisar e quem vier nos buscar.
Maravilhoso. Clícia, gratidão de verdade pelo seu testemunho. A minha oração é que esse testemunho chegue no coração das pessoas que realmente precisam e que ele possa ajudar a gente a crescer a nossa família e crescer o nosso Amém. exército dos 300, para que a Amém. gente possa realmente deixar nossa marca, nosso legado na nossa nação. Gratidão. Amém. E assim, ontem eu estava ouvindo uma mensagem quando eu ouvi isso aqui. Quando Deus quer nos abençoar, Ele não nos dá coisas, Ele nos apresenta pessoas. E Não, tipo assim, quando eu conheci, eu falei assim, gente, é uma simplicidade que eu vou aprender com ela. É uma pessoa que Deus nos colocou para a gente, sabe, caminhar e assim, abrir, expandir aquilo que a gente quer trabalhar, né, o que deseja o nosso coração. E você foi essa pessoa que o Senhor nos apresentou. não. Gratidão, minha linda, eu fico muito feliz. Eu falo que todos os dias eu faço 2 orações, né? Que Deus coloque no meu caminho as pessoas que precisam de mim, que coloquem no meu caminho as pessoas que eu preciso delas para fazer esse movimento crescer. Então, Isso. eu agradeço a Deus pelo teu testemunho. É isso que me move, é isso que me motiva a continuar nessa estrada, nessa jornada. Saber que a gente está construindo algo que realmente vai transformar muitas e muitas vidas. Então, Amém. é só o começo. Amém. Beijo, minha linda. Beijo.